Bom, a gente, Baruch Hashem, um prazer estar aqui. Obrigado, Rav David, pelo convite. E eu queria talvez tentar tratar um assunto interessante que tem muito a ver com cada um de nós, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, que antecede o Rosh Hashanah, toda essa nossa preparação, não só física, que a gente tem que se preparar, tem que pensar em comidas e simanim que tem que ter para a noite de Rosh Hashanah, mas principalmente também a preparação que a gente tem que ter dentro de cada um de nós. E um dos sentidos que mais desperta a tshuva dentro da gente é o movimento chamado Mussar, o movimento da ética, que foi liderado e instituído basicamente pelo Rav Israel Messalanter, que deu esse pontapé inicial por todo esse movimento ao longo do mundo, ao longo das yeshivot e etc. E a gente sempre pensa, quando a gente fala de Mussar, quando a gente fala da ética, a ética judaica, ela não é apenas um movimento para te ensinar liçõezinhas de moral ou algo para você pensar ou algo... Não. Ela é algo para te informar, às vezes, algumas coisas que você, tão ligado ao mundo, tão sem tempo, tão fazendo um monte de coisas, cheio de atribulações, você não consegue sentir. Você não consegue enxergar algo que às vezes está na sua frente. Não é verdade? Isso acontece muito na nossa vida. Como que a gente, muitas vezes, não consegue enxergar algo que para os outros que estão à nossa volta parece tão claro, mas para a gente é como se fosse tudo escuro. Então, só para a gente poder começar, o Mesilat Yesharim, o Caminho dos Justos, escrito pelo Rav Chaim Moshe Luzzatto Ramchal, que é o livro que a gente chama, é o livro básico de todo o movimento da ética judaica. Ele, logo no início do livro, logo no Perek Aleph, ele traz uma ideia que é uma ideia muito forte para a nossa vida, e é uma ideia que a gente pode pensar nela todos os dias, e todos os dias a gente vai ter novidades, todos os dias a gente vai pensar em algo diferente, e etc. O que ele fala? Ele fala uma frase que vale a pena a gente ler e traduzir para poder entender. Ele fala: Yesod Hassidut Veshoresh Avodat Mima'u, a base da Hassidut, você se tornar um Hassid, e a raiz de todo o trabalho puro que você faz para Hashem, Sheitbarer Veitamet Etzel Adam Machovato Be'olamo, que fique claro e verdadeiro para cada pessoa qual é a sua chová, qual é a sua obrigação. Só que não no mundo. Não chovato ba'olam, e sim chovato ba'olamó. A obrigação dele no mundo dele. Ué, não entendi. Parece estranho. Eu tenho que saber a diferença, as minhas obrigações no meu mundo. Por que logo o Mesilat Yesharim ele fala uma linguagem que cada palavra que está aqui tem milhares e milhares de explicações. Então a gente tem que entender por quê. Por que está escrito justo isso? E ele termina e fala: O lemat sarich sheyasim mabato o megamato bechol asher uamel kol yemei chayai. E a pessoa tem que saber aonde ele vai colocar todo o esforço, toda a força de vontade dele durante todos os dias da sua vida. Ou seja, pessoal, aqui a gente começa a ver uma coisa muito bonita. Cada um de nós, e assim está escrito na Gemara, somos keolam malé. Cada um de nós somos um mundo por si próprio. Eu sou um mundo. Vocês, cada um de uma forma particular, são outro mundo. E nós vivemos dentro de um mundo muito maior do que isso, do que nós mesmos, não é verdade? Só que por que é importante a gente saber que cada um de nós temos um mundo dentro de um outro mundo? Para a gente entender isso de uma forma interessante. Porque na realidade, se você acha que você está aqui no mundo como mais um, você tem que saber a sua importância no mundo. Você pode achar que o que você faz ou o que você não faz, ou o que você pensa ou o que você não pensa, só faz interferência para quem? Para você. Por quê? Porque é como se fosse um acaso você estar aqui nesse mundo. É como se você não tivesse, não só uma missão aqui nesse mundo, mas como se essa missão, de alguma forma, ela fosse o quê? Ela fosse relacionada a todo mundo. O que a Hashem está falando para a gente aqui, com a leitura desse livro, é justamente ao contrário. Nós somos um mundo, cada um de nós tem as nossas obrigações, não com o mundo como todo também, mas em primeiro lugar com nós mesmos. Exatamente. Em primeiro lugar com nós mesmos. E essas obrigações, no mínimo, é a gente começar a entender o que eu estou fazendo aqui. O quê? Para que eu estou aqui? 100 anos, 70 anos, 80 anos, 120 anos, Bezrat Hashem. Não dá. Então a pessoa, em primeiro lugar, para ela entender a importância dela e o que ela pode fazer no mundo,
Ela tem que o quê? Se conhecer. Ela tem que saber quem ela é. Ela tem que saber quais são as atribuições, quais são as características dela, quais são as forças, as fraquezas, os defeitos, as qualidades. Ela tem que saber isso tudo. Se ela não tiver isso na cabeça dela, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir ir para frente. E por outro lado, a gente sabe também que na nossa vida, a gente sempre tem uma desculpa para dar, não é verdade? Sempre a gente pensa, por que eu não fiz isso? E logo vem, você fala, você tenta dar uma justificativa. Se a gente for parar para pensar, isso faz parte da natureza do ser humano. Como é que eu sei que faz parte da natureza do ser humano? Se a gente for pegar o início de toda a criação, Adão e Havá, não é verdade? O que aconteceu com Adão e Havá? Eles tinham uma mitzvah para fazer. Qual era a mitzvah que eles tinham? Lo tochal me'etz hadat. Não coma naquela árvore. Na árvore da sabedoria. Tem que entender um pouquinho o que é sabedoria. Vale a pena um dia a gente tentar explicar isso, mas não agora. E o que aconteceu? A gente sabe que veio lá a famosa cobra, que tinha pernas, tinha braços. Ela influenciou Havá. Ela influenciou Havá a comer. Havá influenciou Adão a comer. E no final das contas, qual foi o resultado de tudo? Virou Todos bagunça. comeram. Não é verdade? Virou bagunça. E vem a Kadosh Baruch Hu e pergunta para Adão, Aieca, cadê você? Adão ficou todo envergonhado, né? Lembra daquela história? A maldade entrou dentro dele, viu que ele estavam arumim, estavam nus, ele se cobre, etc. E ele se esconde de Hashem. Hashem pergunta para ele, Aieca. E aí ele fala, Adão, como é que você sabe que isso tudo está acontecendo? Por acaso você comeu daquela fruta? Aí o que Adão fala? Adão não fala assim. Adão fala, Hashem, sabe aquela mulher que você me deu? Você, Hashem, você me deu ela, na verdade, essa Havá aqui. Ela me fez comer. Hashem vira para Havá, não. O que Havá fala para ele? Olha Deus, você colocou no mundo uma serpente, uma cobra, e essa cobra me fez comer. Ou seja, o ser humano, daqui a gente começa a ver a nossa natureza. Ninguém quer assumir a A gente responsabilidade. nunca consegue assumir os nossos erros. Para tudo na nossa vida tem a famosa desculpa. Tudo. A desculpa de estar cansado, a desculpa de estar com frio, com calor, a desculpa de não vir para o churro porque está frio, ou a desculpa de que muitas coisas podem acontecer. Você tem milhares de desculpas para dar. Não é verdade? Então, a gente tem que saber, pessoal, como fazer com que isso não seja uma realidade na nossa vida. Na nossa vida. Como a desculpa, ou seja, você colocar um obstáculo na sua frente e não enxergar, como essa desculpa tem que acabar. Se a gente for parar para pensar, existe uma proibição na Torá. Qual a proibição que tem na Torá? Que você não pode colocar um obstáculo na frente de quem? De um cego. Não é verdade? Por que você não pode colocar um obstáculo na frente do cego? Porque ele não consegue enxergar que tem um obstáculo, ele não vai conseguir passar por esse obstáculo e, consequentemente, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Quantos obstáculos tem na nossa frente? Quantas vezes a gente vê os obstáculos, se finge de cego que a gente não está vendo, através de arrumar desculpas, através de pensar milhares de situações do porquê que isso aconteceu, ou tentar justificar o seu erro, e no final das contas, você se faz de não estar enxergando e você não consegue, através disso, passar por esse obstáculo que muitas vezes acontece na nossa vida. Então, pessoal, vem a Kadosh Baruch Hu e fala, olha só. Você tem que entender qual é a sua obrigação no seu mundo. No seu mundo significa que o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente, de cada um de nós, é completamente diferente. Deus não espera de mim a mesma coisa do que de vocês. E nem dos maiores sábios. E nem disso. Deus espera de cada pessoa que ele faça o que ele tem que fazer dentro do seu mundo. Conhecendo a si mesmo. Sabendo quem eu sou. Sabendo a minha força. Até onde eu posso chegar. Quais são as minhas características. E qual é a diferença que isso faz na nossa vida, pessoal? A diferença é que cada vez que essas desculpas elas aparecem na nossa vida e a gente sabe da nossa obrigação e a gente sabe quem nós somos, automaticamente a gente consegue o quê? Olhar, reconhecer o erro, reconhecer que a gente não conseguiu passar o obstáculo e a gente consegue o quê? Voltar para tentar mais uma vez. Esse mecanismo que existe no mundo se chama chuva.
Um mecanismo muito, muito, muito famoso. Nessa época só se fala disso, o tempo inteiro tchuvá, tchuvá, tchuvá. Vamos voltar, vamos se arrepender, vamos verificar os nossos atos e etc. Só que eu acho que antes disso tudo, antes de verificar e antes de saber quem nós somos, desculpa, não de saber quem nós somos, antes de verificar os nossos atos, ver o que a gente fez, pegar lá nossas continhas e pensar como é que vai estar a nossa balança, como a gente aprende quando a gente é pequenininho, que tem a balança das mitzvot, a balança das averot, e a balança das mitzvot tem que estar mais pesada, para você poder ter um bom julgamento, não é verdade? Assim a gente aprende desde que a gente tem 3 anos de idade. Minha filha falou isso essa semana. Falou, papai, a minha balança das mitzvot está muito cheia. Eu falei, Baruch Hashem. Aprende, a gente aprende isso. Só que, por outro lado, a gente tem que saber que se você não consegue entender, se você não consegue saber que antes de você fazer tchuvá, você tem que saber quem é você. Se você não consegue entender e procurar saber o que Hashem quer de você, você não vai conseguir fazer a tchuvá. Por quê? Porque você vai começar a pensar na tchuvá como algo gigantesco. Você vai começar a querer mudar o mundo. Você vai começar a querer fazer isso e aquilo de uma hora para outra. E não é isso que Hashem quer de você. Hashem quer da gente o quê? O que nós conseguimos fazer. Até onde a gente consegue alcançar. E muitas vezes, e esse é que é o problema, as pessoas nem sabem aonde elas podem alcançar. Elas nem sabem o que elas podem chegar. Por que elas não sabem isso? Porque elas não se conhecem. Agora, por que elas não se conhecem? Um motivo muito simples. Porque o ser humano, ele, hoje em dia, ele é criado e ele é feito para não pensar. Não pensar. Vamos parar para pensar numa situação muito interessante. Vamos parar para pensar uma pessoa que ela passa 5 horas todos os dias da vida dela sentada na frente de uma televisão. Tá bom? Tá sentado em frente à televisão. Todo jovem estuda, né? Tá sentado em frente à televisão, tá vendo lá o programa, a novela das 6, 7, 8, 9, 10, mas qualquer programa que você pode imaginar. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela se tornou uma pessoa passiva. Por que ela é passiva? Porque ela só recebe as informações, ela processa, e ela não interage. Ela não desenvolve o que ela recebe. Se você não desenvolve o que você recebe e você é passivo diante de uma situação, aquilo ali, por mais que você não percebe, entra dentro de você. Automaticamente. Me contaram semana passada que fizeram uma pesquisa. Pesquisa impressionante. Eu fiquei chocado com essa pesquisa. E vale a pena a gente pensar, pessoal. Fizeram uma pesquisa sobre a fórmula de sucesso das vendedoras de loja. Mentira. Não, ainda não é essa. Vai ser. Vendedoras de loja. Se a gente for, vamos lá, estamos passeando no shopping tranquilamente, não tão tranquilo quando você tem filhos, mas tranquilamente. Você entra numa loja, assim que você entrou na loja, o que acontece? Vem uma senhora ou um senhor, te pega e fala, deseja alguma coisa? Posso te ajudar? Já começa a informação, preste atenção nisso. E aí você fala o quê? Só tô dando uma olhadinha. Se você falar só tô dando uma olhadinha e você começa a olhar alguma mercadoria específica, ele vem e começa a falar tudo dessa mercadoria para você, não é verdade? Que ela é linda, que ela vem de lá, vem da Austrália, vem de Londres, vem de não sei aonde, e não sei o quê. E o couro é esse, é italiano, é francês, não é verdade? E aí, o que acontece aqui? O vendedor não larga você ao até você falar que vai comprar, ou quando você fala, olha, deixa que eu vou ver sozinho. Agora, o que acontece? Enquanto você está pensando se você vai levar ou não, ele te metralha. Informação. Quando você chega já com alguma coisa que você quer, quero um presente para minha esposa. Acabou. Vai te mostrar 77 coisas da loja, e as 77 coisas da loja vão ser lindas, e ela vai metralhar você de informação para você levar alguma coisa. Você levou, fizeram uma pesquisa, quando a pessoa fala, pode embrulhar para presente, ela te abandona. Por que ela vai embora? Não é porque ela vai ganhar dinheiro só. Porque ela já fez o que ela queria. Agora, por que você foi convencido a comprar? É interessante psicologicamente isso. Às vezes você nem queria tanto comprar aquilo, então às vezes você chega para comprar uma coisa, sai com 10. Como pode ser? Psicologicamente falando, isso faz parte da nossa natureza. Porque você recebe o tempo inteiro, você não processa, ela não deixa você pensar, e se ela não deixa você pensar, o que acontece com o seu intelecto que Deus ele te deu, que é o que difere a gente dos animais? Acabou. Não se usa para nada. É a mesma coisa no mundo de hoje, pessoal. O mundo de hoje foi feito para a gente não pensar, infelizmente. A tecnologia, se ela é mal usada, foi feita para a gente não pensar.
As pessoas também, às vezes, quando elas chegam, elas bombardeiam a gente de informações. E se a gente não tiver um momento nosso, não nosso com alguém, nosso com nós mesmos, nosso com o espelho, nosso para poder pensar, para poder refletir, para poder imaginar, para poder planejar, a gente vai entrar literalmente no buraco. Por quê? Porque a nossa vida vai ser uma vida passiva. Nossa vida não vai ter, é como se ela não tivesse muito o que você fazer. Porque você só consegue ser, ou você só consegue agir de acordo com o que você recebe. O que você não recebe, você não faz. Então, pessoal, para a gente poder entender isso de uma forma... Rabino, você cortar o senhor. O Rabino Mahler, lá de México, ele diz o seguinte: você vê a novela, você passa a ser um artista também da novela. Passa a atuar. Você não só passa a ser o artista, como você quer ser o artista. Esse que é o problema. E funciona tudo assim, fica tudo maluco. O futebol é igual. Sim, mais ou menos. Mas ele está dentro de um esquema e já fica preso, a cabeça dele não funciona mais. Verdade. Por isso que a forma como a forma como a novela, ela influencia a vida de uma pessoa é muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Às vezes a pessoa ela vê, por exemplo, um homem que ele consegue 3 mulheres. E aí ele quer ser igual. Por que ele pode e eu não posso? Aí começa uma bagunça, viu? Hã? Sociedade. Tem outros sonhos para se fazer, não precisa ser esse. Então, a ideia é que a gente tem que, pelo menos, parar para pensar como a gente pode parar com as desculpas da nossa vida. Como que a gente pode, literalmente, não se fazer de cego para o que está claro na nossa frente. O que está claro. A gente tem uma mitzvah que chama Ohea Tohia Etamitecha, que você tem que sempre repreender não de uma forma ruim, mas se você vê alguém fazendo uma coisa errada, você tem que chegar para ele e falar: olha, isso está errado. Isso aqui é interessante. Por que a Torá não fala que você também tem que se repreender? Por que a Torá não me fala que isso tem que ser uma coisa também que você tem que fazer com você mesmo? A gente, na verdade, a gente faz isso. Quando a gente faz tchuvá, por exemplo, é uma forma de repreensão com o que a gente fez. Mas a gente não tem uma mitzvah chamada repreenda você mesmo. A gente só tem a mitzvah repreenda o próximo. Porque a Torá entende uma coisa interessante. Para você conseguir criticar, para você conseguir repreender, para você conseguir entender o erro de alguma pessoa, você tem que primeiro se ver. Você tem que primeiro saber quem é você. Você tem que primeiro entender tudo que está à sua volta. E a única coisa que faz a gente entender isso se chama Torá. Não tem outro instrumento no mundo que possa fazer a gente entender isso da melhor maneira possível. E quanto mais coisas negativas a gente coloca na nossa vida, infelizmente, que a gente acaba entrando em muita coisa, como que a gente se torna ativo, por mais que você não precise falar o tempo inteiro, Torá. Como que a gente sabe disso? Porque na Gemara está escrito que a Kadosh Baruch Hu, ele bará Yetzerará, ele criou Yetzerará, criou a força negativa, o instinto negativo dentro da gente, bará Torá Tavlin. Ele criou a Torá como o quê? Como remédio, como conserto, porque a gente sabe que Deus, antes de mandar Chas Shalom, uma doença, ele manda o que antes dela? A cura. Pode ser que os seres humanos ainda não sabem qual é a cura, ou que não se descubra qual é a cura por enquanto, mas Deus não manda nada para esse mundo que não tenha uma solução. Então, a passividade tem uma solução. A influência de todos os meios de comunicação, a influência das pessoas, a influência da cultura, ela tem uma solução, ela tem uma forma de você combater ela. Essa forma é quando você se fortifica com a Torá. Quando você fortifica o seu estudo. Não para você se tornar, ou para você, se Deus quiser conseguir se tornar, mas não para você estudar 19 horas por dia, como os Gdolei Ador estudam. Não é isso que Hashem quer de você. Mas para você saber o seu olam, olamor, rovato be olamor. Para você saber, em primeiro lugar, qual a importância para você disso tudo. Sobre isso tem uma história muito interessante dessa questão das decisões, da gente saber o sentido dessas decisões da nossa vida, que um aluno chegou para o Rabino e falou: Rabino, olha, eu estou pensando o que fazer tchuvá, já faço o Shabbat, já faço o Kasher, já estou assim, mas agora, olha, Rosh Hashanah, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa. O Rabino falou para ele, olha, vamos pensar em algumas coisas juntos. Ele falou: Rabino, tem uma coisa, eu tenho uma ideia. Falou: eu infelizmente não faço Birkat Amazon lendo no Sidur. O ideal é se a gente puder, a gente fazer o Birkat Amazon olhando no Sidur, assim como o Tfilat Amidá, uma questão de concentração. Quando você está olhando para o nada, a chance de você
Se desconcentrar é muito maior. Então você está Baruch Atah e se Deus quiser você vai chegar não sabe aonde. Você não sabe até onde você chega, a tua imaginação vai. Se você olha no Sidur, você tem como se concentrar muito mais. E ele chegou para o Rabino e falou, Rabino, eu tomei a decisão. Qual foi a decisão que ele falou para o Rabino? A partir de agora, todo o Birkat Hamazon eu vou fazer lendo. É uma tchuvá? Claro que é uma tchuvá. A gente às vezes olha e fala, uau, mas é uma coisa tão pequena, uma coisa tão fácil, mas é a tchuvá. Porque é a tchuvá que faz parte de quem? Dele. Só que vocês sabem qual foi a resposta do Rabino para ele? Você não vai fazer isso. Não vai ser esse o seu compromisso. Ele falou, como assim, Rabino? Calma, não estou falando que eu vou estudar 20 horas por dia. Ele falou, você não está entendendo. O seu compromisso vai ser fazer ao menos a primeira brachá do Birkat Hamazon lendo. No Sidur, no Birikon, aonde você quiser. Não se compromete com tudo. Aí o aluno virou para o Rabino e falou, Rabino, desculpa, mas isso é fácil. Vou conseguir. Ele falou, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Então ele falou, porque se você agora não faz nada e você quer fazer tudo, são mudanças muito drásticas, você não vai dar certo. Se você agora não faz nada e você começa alguma coisa, então eu vou fazer agora a primeira brachá do Birkat Hamazon. Agora que você já está lendo, qual é a chance de você conseguir continuar? Toda. É muito maior. Então o Rabino falou para ele, se compromete através disso. Se compromete com a primeira brachá do Birkat Hamazon. Então, eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, parar para refletir. E a gente está, Rosh Hashanah está batendo literalmente na nossa porta. E essa reflexão, esse entendimento de quem eu sou, esse entendimento da minha força, do meu mundo, da minha obrigação, ele leva a um concerto, quando a gente fala que a gente tem que letaken olam. A gente fala letaken olam bemalkut shakai. Assim a gente fala no Além do Reshabea. A gente tem que tentar entender que quando a gente conserta nós mesmos, quando a gente pensa de uma forma mais grandiosa, a gente consegue também consertar o mundo. Sabem por quê? O Rav Kook escreve no Orot HaTshuvah, no Perek Dalet, ele escreve uma coisa fenomenal. Ele fala que a pessoa, às vezes, quando ela pensa em fazer tshuvah, ela olha e ela fala, sabe, eu vou fazer tshuvah, o mundo vai continuar igual, as pessoas vão continuar iguais, Beseder, eu vou mudar. Tá bom, mudei, melhorei, estou no nível X mais 1 agora, mas e aí? Qual a diferença isso vai fazer para as pessoas? Qual a diferença isso vai fazer para o mundo? E o Rav Kook fala uma coisa linda. Ele fala que quando a pessoa faz tshuvah, não é só ela que muda. A visão dela do mundo, como ela olha as pessoas, como ela imagina as pessoas, como ela julga as pessoas agora todas para o bem, como ela olha para uma situação e ela não pensa só que essa situação é ruim, ela tenta tirar o lado bom disso, essa situação ela muda. Então ele fala que a tshuvah não vem só para mudar você, nem para mudar a forma de você enxergar o mundo como um todo. Por quê? Porque agora você se enxerga. Agora você sabe quem é você. Você sabe quem é você? Agora você está pronto para quê? Para fazer isso para os outros. Você conhece, você está forte no que você faz, agora você pode repreender uma outra pessoa de uma forma honesta, de uma forma amigável. Essa é a nossa vida. A nossa vida é a gente entender que vai chegar uma hora que a gente tem que parar com as desculpas. Tem que parar com a ideia de toda hora botar o Yetzirará na nossa frente. Veio o Yetzirará, bota o remédio. Se você está doente, você não toma remédio toda hora? Para poder ficar, digamos assim, saudável? Se o Yetzirará vem em você, qual é o remédio que a Gemara fala? A Torá. Vai se aproximar de Hashem, vai entender um pouco desse mundo. Não entender por que Deus faz determinadas coisas. Isso é uma coisa que nosso intelecto humano não consegue chegar até lá. Mas vai entender alguma coisa. E é isso que Deus ele espera da gente, Rosh Hashanah. Que a gente pare de se fazer de cego. Que a gente pare de achar que a gente não está vendo. É aquele famoso ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? Isso serve também para a nossa vida. Isso serve também no como a gente pensar até onde vai o nosso potencial. O que a gente faz com o nosso potencial? O que a gente faz com as forças que Deus deu para a gente? O quê? O que a gente faz? A gente usa para quê? Quanto que a gente utiliza disso? Quanto que a gente melhora? Quanto? Esse é ativar que Deus ele quer. Ele não quer ativar para a gente amanhã ser o Gadolador. Ele não quer ativar para a gente ser o melhor rabino, o maior rabino do mundo. Ele quer ativar para a gente ser quem nós somos. Quem nós somos dentro do quê? Dentro do nosso mundo. E esse é um dos segredos
para um julgamento favorável em Rosh Hashanah, que Bezrat Hashem está se aproximando, que Bezrat Hashem está chegando. Então, eu acho que através dessas pequenas ideias para a gente poder pensar essa ética de como mudar, de como melhorar nós mesmos, Bezrat Hashem, através disso, cada um de nós possa pensar, possa refletir, possa se conhecer e possa cada vez mais se aproximar de Hashem, para que Bezrat Hashem a gente tenha um ano muito, muito, muito abençoado, só com coisas boas, que Kadosh Baruch Hu mande todas as refuot, todas as curas para as pessoas que precisam, todas as yeshuot, as salvações para quem precisa, e Bezrat Hashem um ano de muita briut, muita tzlachá, e Bezrat Hashem de muita brachá. Amém. Shana Tova. Shana Tova. Amém.